Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus Santíssimo, nós voltamos à presença do Senhor essa manhã, agora quando vamos ler, Senhor Deus, e estudar a Tua Palavra, a respeito daquilo que o Senhor trata nela sobre os últimos dias e sobre a relação que isso tem com o nosso trabalho. Rogamos a Ti, ó Deus, que o mesmo discernimento que o Senhor deu ao apóstolo Paulo para compreender os propósitos eternos a respeito do trabalho que ele tinha na terra, o Senhor também nos dê hoje. Em Cristo nosso Senhor nós te pedimos. Amém. No século XVIII, um pregador inglês, que teve um trabalho muito grande também na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, chamado George Whitefield, ou Whitefield. Ele teve um trabalho assim muito conhecido, muito amplo. Ele publicou várias obras. Ele era de fato um homem de muita piedade e muito conhecimento teológico. E certo dia ele deu um jantar com alguns pastores. Ele se reuniu com alguns pastores num jantar e começou a falar das coisas de Deus, o que Deus já tinha feito na vida dele, na casa dele, ou por meio dele. E disse assim: o meu desejo é estar com o Senhor. O meu desejo é o dia que Deus vai voltar para me levar. Eu desejo estar com Deus. E ele começou a falar sobre isso e os outros pastores que estavam ali acompanharam esse pensamento. Disseram: de fato, é muito bom estar com Deus, nós queremos ficar com o Senhor, nós desejamos estar na presença do Senhor. Todos estavam concordando, menos um. O senhor Tennant, ele ficou calado e não concordava aparentemente com nada do que era dito ali. Então Whitefield disse assim: bem, irmão Tennant, você é o mais velho entre nós. Não te alegra pensar que seu tempo está tão perto, quando você será chamado para o lar e estará livre de todas estas dificuldades? Esse homem era o mais velho ali entre os pastores. E Whitefield disse: você não se alegra também que você, sendo o mais velho, por probabilidade, vai ser o primeiro a se encontrar com o Senhor? A resposta dele direta foi: não, eu não tenho esse desejo. Então Whitefield pressionou novamente e ele respondeu: não, Senhor, não é o meu prazer de forma alguma. E se você conhecesse o seu dever, dizendo a George Whitefield, tão pouco o seria para você. Não tenho nada a ver com a morte. Meu dever é viver o quanto puder e servir ao meu Senhor e Mestre tão fielmente quanto puder, até que Ele considere apropriado me chamar ao lar. O meu dever é viver enquanto eu puder. Primeiro, era um homem de muita coragem, né? Porque você desfazer de uma palavra de um pastor que era muito conhecido e um homem muito piedoso, mas que nesse momento não estava com a verdade. Essa é uma inclinação pietista. O pietismo foi um movimento na Alemanha, especialmente na Alemanha, que surgiu contra movimentos liberais, movimentos de abandono da palavra do Senhor, e assim como o fundamentalismo acabou se apegando ao extremo contrário. Eles se apegaram a uma vida muito asceta, ou seja, se distanciando de todos os prazeres do mundo, inclusive os lícitos, né? E
se apegando a uma linguagem, né, de piedade que nem sempre é a linguagem bíblica, mas é uma fuga, na verdade, desse mundo. E uma das formas de você ver pietismo na nossa época é quando você ouve o discurso de alguém, ou da igreja como um todo. A igreja começa a falar assim, a igreja começa a dizer: o meu desejo é estar com Deus, eu quero ir para a casa do meu pai. Os cânticos só falam sobre isso. O dia que o Senhor me tirar todas as dificuldades, me tirar desse mundo perverso. E a gente quer pular a etapa. Nós queremos sair do processo de santificação, ou da salvação, pular o processo de santificação e já chegarmos à eternidade. E esse senhor Tennant, ele foi muito preciso, ele disse: eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com a morte. O meu desejo é viver. Abra comigo novamente Filipenses capítulo 1, para que nós, com essa percepção, possamos ler novamente o verso 21. Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver para o apóstolo Paulo tinha um sentido. Viver para Cristo, viver em Cristo. Todo o trabalho do apóstolo Paulo em vida tinha um objetivo: fazer tudo para a glória de Deus, como ele diz aos Coríntios. Então ele completa dizendo: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Realmente é uma escolha difícil, porque nós sabemos, irmãos, que no dia que nós morrermos, nós estaremos com o Senhor. Mas quando você aprende que você tem um trabalho para ser feito aqui na terra, que não é simplesmente ganhar dinheiro, mas se for para ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro para a glória de Deus, ou seja, para o sustento da minha casa e para o sustento da casa do Senhor. Se for para trabalhar, é para trabalhar em algo que coopere com as coisas do Senhor. Se for para ter filho, é para ter filho preparando, ensinando esse filho para vencer os inimigos do Senhor. Isso é fazer tudo para a glória de Deus, são coisas específicas. Então você encontrou um motivo para falar igual ao Sr. Tennant: eu não tenho nada a ver com a morte. Eu quero viver. Numa época como a nossa, irmãos, que nós recebemos notícias uma atrás da outra: fulano morreu, fulano está prestes a morrer, fulano está morrendo. E você dizer assim: eu não estou nem aí, porque se eu morri. Isso não é de maneira nenhuma uma perspectiva bíblica cristã da vida. Você precisa lutar para viver enquanto for possível. Os médicos dizem, né, hoje, né, se apega numa falsa espiritualidade, mas de alguma forma eles conseguem reconhecer que os pacientes que têm fé, que se apegam a Deus, eles têm de fato uma recuperação, eles tendem a ter uma recuperação melhor. Porque eles têm objetivos de vida, eles têm em quem esperar e o que esperar. Mas as pessoas que têm a única esperança nas coisas dessa terra não têm o que esperar. Não tem para onde ir. Aí Paulo continua dizendo, verso 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, ou seja, ele é honesto, não se compara você estar no céu para você estar na terra, mas por vossa causa. Qual o objetivo? Qual é o propósito do meu trabalho? A igreja. Por conta da igreja, ou seja, por conta do reino de Deus, é mais necessário permanecer na carne. É necessário que eu cumpra o meu objetivo em vida, e não que eu fique buscando a morte todo dia. Tennant continua dizendo assim, não tenho nenhuma escolha nisso. Eu sou um servo de Deus e tenho me engajado em fazer o seu trabalho enquanto ele se agradar em me deixar aqui. Mas não, irmãos, deixe-me lhe fazer uma pergunta. O que você acha que eu pensaria se eu enviasse meu empregado Tom ao campo para lavrar? E se ao meio-dia eu fosse ao campo e encontrasse roncando debaixo de uma árvore e reclamando? Senhor, o sol está muito quente, e o arado é duro e difícil.
Estou cansado e enfadado do serviço que me deu, e estou fatigado com o calor e fardo do dia. Senhor, deixe-me retornar para casa e me dispense desse serviço duro. Aí Tennant pergunta a Whitefield: o que eu diria? O que você diria se você tivesse numa situação dessa? Aí a resposta: que é um preguiçoso e inútil, que sua responsabilidade era fazer o trabalho que eu lhe dei, até que eu, o justo juiz, considerasse apropriado chamá-lo para casa. Ou suponha que você tenha contratado um homem para lhe servir fielmente por um determinado tempo, num serviço particular, e ele, sem nenhuma razão da sua parte, e antes de realizar metade do seu serviço, se cansasse do serviço, e em cada ocasião expressasse um desejo de ser dispensado ou colocado em outras circunstâncias. Você não chamaria de um servo mau e negligente, indigno dos privilégios do seu emprego? A maneira branda, agradável e cristã na qual essa repreensão foi administrada aumentou ainda mais a harmonia social e a conversão edificante daqueles irmãos, que concordaram ser muito possível errar, mesmo ao desejo de morrer e estar com Cristo, que em si é algo bem melhor do que permanecer neste estado imperfeito, e que é o dever do crente, nesse respeito, dizer: esperarei todos os dias do meu tempo designado, até que chegue a minha mudança. Amém. Que desafio, irmãos, nós temos uma perspectiva de vida como essa. Não perdermos a esperança da salvação e da vida eterna, mas nunca, jamais achar que o que nós estamos passando aqui é só um tempo esperando o dia que o Senhor vai voltar. Porque se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos ser igual aquele tipo de funcionário que você passa e ele está lá escorado, no celular, olhando o WhatsApp, ou que você deixa ele trabalhando e sai, quando você volta, ele não tem feito nada, porque ele está esperando dar o horário dele. Aí você diz: mas rapaz, você já fez tudo que você tinha de fazer? Não, eu fiz minha obrigação. Ele fez o mínimo. Ele fez o mínimo. A igreja diz: mas como assim? Como é que eu vou ser chamado de negligente? Eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu não perco reunião de oração. Isso é o mínimo. Isso não é tudo. O Senhor não quer ter o mínimo, o Senhor quer tua vida. Então a vida só tem sentido se for para se desgastar no Senhor. John Murray, que é também um homem muito conhecido, demonstrou a importância desse temperamento para o sucesso puritano. Por que os puritanos tiveram tanto sucesso? Ele diz: a oportunidade de honrar a Cristo cumprindo nossos deveres atuais é um privilégio sem preço. E aqueles que assim o servem não ficarão esperando a sua vinda. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servido assim. Essa crença de que Deus tem uma obra importante para o homem fazer e que o homem deve fazê-lo, foi acoplada com uma crença de que o que Deus tem feito por nós, Ele pode fazer pelos outros. Por sua vez, a crença atual é uma fé humanista no poder de uma elite científica, que advoga ser a única capaz de salvar o homem. Se os experts reconhecerem sua falta de esperteza e se sujeitarem aos experts, sustem-se que certas raças e classes precisam desse governo, se os homens reconhecerem a esperteza e se sujeitarem aos experts. Sustém-se que certas raças e classes precisam desse governo se hão de progredir. A visão cristã é oposta a isso e foi manifesta na forma de acordo dos missionários batistas, puritanos no temperamento e fé, que se reuniram em Serampore, no começo da incursão missionária deles na Índia. Ou seja, todas as oportunidades que a igreja teve de demonstrar essa diligência no trabalho firme nesse mundo, a igreja foi muito vitoriosa. E sempre que a igreja abraçou esse tipo de pietismo sem sentido, a igreja se tornou cada vez menos forte dentro da sociedade.
Alexander Hodge, que é um homem muito conhecido no meio presbiteriano, foi inclusive por meio de um sermão dele que nós tivemos a chegada de Simonton, que foi o primeiro missionário a desembarcar no Brasil. Ele era professor de Princeton, nos Estados Unidos. Em seus primeiros anos ele serviu como missionário na Índia, viu o esforço missionário ameaçado tenazmente pelo pré-milenismo, e assim escreveu, preste atenção: os missionários milenaristas têm seu estilo próprio. Deixa eu explicar porque ele está falando de milenarista. Foi até uma definição muito boa que o presbítero André deu essa semana numa conversa que nós tivemos. Na verdade, para a gente descomplicar, só existem 2 tipos de divisão a respeito do milênio: pré-milenista e pós-milenista. Os pré-milenistas são todos aqueles que entendem, que tudo ocorrerá antes do milênio, e nesse milênio o Senhor irá reinar. Então, tribulação, grande tribulação, perseguição, uns vão pensar daquela maneira da volta dos sacrifícios, outros não. Tudo isso acontecendo antes do milênio, quando o Senhor vier reinar. E os pós-milenistas, sejam eles otimistas ou menos otimistas, que seriam os amilenistas, são todos pós-milenistas. Porque todos nós, reformados, cremos que nós já estamos no milênio e que a vinda do Senhor é pós esse milênio. Então, a definição mais ou menos é essa de Hodge também. Ele coloca todos os milenaristas num pacote só. Sua teoria afeta sua palavra, porque faz com que busquem exclusiva ou principalmente a conversão de almas individuais. O método missionário verdadeiro e eficiente é objetivar diretamente, de fato, ganhar almas, mas ao mesmo tempo plantar instituições cristãs em terras pagãs, as quais, no devido tempo, se desenvolverão de acordo com o gênio das nacionalidades. Os missionários ingleses nunca podem esperar converter o mundo diretamente por unidades. Então, a perspectiva escatológica vai lhe dar a perspectiva evangelística. Se você crê que não adianta fazer muita coisa porque tudo vai de mal a pior, o teu evangelismo é só individual. É só anunciar o evangelho e ponto final. Você não vai ter desdobramentos. Mas se você passa a ter uma escatologia mais otimista, quanto mais otimista ela for, mais você vai lutar pelo evangelho, entregue em particular, mas por uma amplitude de ação na sociedade que vai gerar uma tendência maior de ter um Estado e um pensamento mais cristão. Não simplesmente convertendo por meio da pregação e do Espírito Santo, mas também influenciando a sociedade como um todo. Pensamento de Alexander Hodge. Sob a influência do novo pré-milenismo, a igreja foi considerada como uma instituição sem futuro, ou sem um futuro. A nova ênfase era não trabalhar, mas esperar. Esperar pelo arrebatamento para os pré-milenistas e esperar sombriamente pela tribulação e o fim para os amilenistas. Então não adianta muito fazer muita coisa, a não ser plantar a igreja, aumentar essas igrejas, conquistar o máximo de membresia possível e esperar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando os Estados Unidos, há uns 4 anos, decidiram, judicialmente, que seria permitido o casamento homossexual, casamento entre pessoas do mesmo sexo, um pastor amilenista muito, muito, muito pessimista do nosso país, ele se pronunciou, eu não me lembro exatamente das palavras dele, mas o que ele disse foi basicamente o seguinte, fazendo uma paráfrase: não adianta nós nos desesperarmos e nos entristecermos com isso, porque isso é o que está na palavra. O mundo só tende a piorar. Então, nós vamos nos apegar àquilo que nós podemos fazer. Nós vamos continuar pregando o Evangelho e vivendo em comunidade. Quer dizer, isso não é cristianismo, isso é um gueto. Se você começa a pensar assim, quer dizer, então daqui a pouco vai acontecer como lá no Espírito Santo, professor Leandro? Leandro estava falando,
acho que umas 3 semanas atrás, que lá no Espírito Santo tem uma falsa denominação dita cristã, que um homem, sempre é assim, né? Um líder em particular, ele disse que recebeu uma revelação de Deus e que as pessoas deviam se desapegar de tudo. Então, os fiéis desta igreja, entre aspas, eles venderam todas as suas propriedades, entregaram à igreja e foram morar numa fazenda. Compraram uma propriedade muito grande e eles moram em casas simples e ali eles têm indústria, né, comércio, tudo para vender para fora da fazenda. Eles vivem entre si, mas eles vendem, né, para o comércio de fora. E dizem que eles prosperam muito, né? São os melhores prestadores de serviços, os melhores vendedores, os melhores tudo da cidade. Tudo que tem de melhor, eles têm ali. Porque eles entenderam que a forma de viver é se separando do mundo, vivendo a parte do mundo e naquele gueto ali que eles se esconderam. Isso é santificação. Veja, isso tem um lado ruim e tem um lado bom neles. O lado ruim é porque não é assim que nós vamos nos santificar. A Bíblia não ensina isso. Vocês precisam ser sal e luz no mundo, não fora do mundo. Mas tem uma coisa boa deles que o professor estava nos lembrando. O bom deles é que eles fazem tudo isso com o objetivo de fazer a igreja deles crescer, o reino crescer. Então, eles são os melhores prestadores de serviço, eles são os mais comprometidos, eles têm os melhores preços, o menor custo. Por quê? Porque o objetivo deles não é simplesmente um objetivo material, é um objetivo espiritual. Então, eles fazem muito mais com menos. E isso a igreja precisa aprender. Nós precisamos aprender, irmãos. Quando a gente chamasse um prestador de serviço para a nossa casa e dissesse, fulano é crente, era para a gente dizer, então vamos chamar, porque eu tenho certeza que vai ser o melhor serviço no menor custo. O melhor custo possível, porque ele trabalha tanto, ele tem volume, ele tem condições e ele presta um serviço de qualidade. Mas não é assim que acontece. Muito pelo contrário. Às vezes a gente tem até receio de contratar uma prestação de serviço quando a pessoa já chega dizendo que é crente. Por diversos fatores que os irmãos já sabem. Então, nós não precisamos nos esconder em guetos, sem ter nenhum tipo de influência na sociedade. Pelo contrário, nós precisamos esperar em Cristo, trabalhando e fazendo a obra dele. O autor diz, 2 outros fatores reforçaram a retirada ocasionada pela falsa escatologia. Primeiro, o pietismo via a vida em termos essencialmente emocionais e pessoais, como uma preparação para o céu. Eu expliquei um pouco sobre isso, né? Segundo, a doutrina da evolução fortaleceu o humanismo das falsas escatologias e o pietismo. O homem poderia agora fazer de si mesmo o controlador da sua evolução. Uma nova filosofia de trabalho surgiu como meio de desenvolver um novo homem, uma nova sociedade e um novo mundo. Para a Escritura, o trabalho era um meio de domínio ordenado por Deus no Éden. Após a queda, uma maldição foi posta sobre o trabalho do homem, enquanto caído. No grau em que o homem redimido é santificado, seu trabalho resulta novamente em domínio piedoso. Então, o trabalho do homem não é simplesmente para ganhar dinheiro, é para dominar a terra. É por isso que é tão bom quando você, por exemplo, você é desafiado no seu trabalho a fazer algo muito, muito difícil e você consegue. O professor de matemática resolve uma conta bem complicada. Ele se sente forte, poderoso, porque ele dominou a matemática. Um engenheiro recebe um projeto, que saiu da cabeça de alguém que fez o projeto e imaginou coisas maravilhosas, só que para executar é difícil. Então, quando ele consegue executar, ele fica orgulhoso. O comerciante que, em meio a impostos, a fiscalização do Estado e todas as dificuldades que nós temos passado, ele consegue ainda manter a empresa dele. Isso é exercer domínio, irmãos. Sujeitar a terra. Trabalhar entre cardos e abrolhos. Esse é o trabalho que o Senhor nos ensina.
O século XX tem visto o fracasso do humanista em anunciar um novo paraíso por meio do seu trabalho. E o resultado é uma fuga do trabalho, uma cobiça por aposentadoria, férias e fuga do mundo e do trabalho. Achei fantástico isso aqui. Assim, na verdade, a filosofia humanista é uma filosofia contrária àquela bíblica a respeito do trabalho. A bíblica que eu acabei de dizer. Nas palavras de Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, ele diz: aquele que não trabalhava, né, aquele que ele furtava, trabalhe, antes trabalhe para socorrer o necessitado. Qual é a mudança? Filosofia de trabalho. Quem não tem Cristo, ele tem um furto no coração. Ele cobiça o que não é seu, ele faz qualquer tipo de negociata para enriquecer. Quem tem Cristo, qual é a filosofia de trabalho? É trabalhar para si próprio e para o necessitado. Antes, trabalhe. Nessa filosofia mundana, você não só quer dinheiro, mas você quer descanso. É por isso que a nossa CLT ela tem tantos dias de descanso. Nós passamos, irmãos, ano passado, quase 6 meses parados. Quando tudo começou a funcionar de novo, as pessoas começaram a procurar os feriados. Veja só, você passou 6 meses em casa, aí você queria ficar mais tempo feriado. Aí a gente fica dizendo, minhas férias. Aí a nossa sociedade elegeu como um tempo razoável 30 dias de férias. É direito, você tem que usufruir, certo? Mas vamos pensar aqui no fundamento desse direito. Alguém consegue me dar um fundamento bíblico para que você tenha e goze de 30 dias de férias, por favor? Não, realmente não tem. Não há fundamento bíblico para alguém passar 30 dias de perna para cima. Qual é o fundamento bíblico para o descanso? Alguém sabe dar? Qual é o fundamento bíblico do descanso? Dia do Senhor. Esse é o descanso que você tem. Você pode programar alguns dias para... Você trabalha mais dias ou mais horas num dia, aí você acumula aquele tempo para você poder viajar. Sabe quem está mais próximo de viver isso? Empresário. O empresário, geralmente, ele diz assim, rapaz, faz 30 anos que eu tenho empresa, nunca tirei férias. Ele não vai tirar. Porque ele está muito mais próximo da realidade, da estrutura que Deus deixou. Essa é a realidade, meu. A realidade é o seguinte, eu louvo a Deus porque no domingo eu descanso. Eu louvo a Deus porque eu tenho um descanso no dia do Senhor. E mesmo assim não é descanso para ficar em casa, é descanso para usar tempo nas coisas de Deus. Esse pensamento de descanso é tentar puxar a eternidade para cá. Porque 30 dias, meu irmão, pense bem. 30 dias é muito, muito tempo. Algumas pessoas já perceberam isso e nem querem tirar os 30 dias porque dizem logo, rapaz, eu tenho medo até de que se esqueçam de mim na empresa. De perceberem que eu não sou tão necessário assim. E quando eu voltar, eles vão dizer, faça o seguinte, passe mais um tempinho lá, não precisa voltar mais não. É muito tempo. Então, essa é uma filosofia baseada no humanismo. Você tem que ter, a cada 2 horas, você tem que parar 15 minutos para tomar um café. Você pode tomar um café, mas por que precisa ter um negócio desse na lei? É uma máquina, você vai sendo feito de máquina. A cada 2 horas se levanta e vá no banheiro. Cada 2 horas se levanta, tome água. A cada 2 horas... Você tem lei para tudo. Isso é natural. Na vida de alguém que é empresário, é profissional liberal, é ambulante, ele não tem isso, não. Ele sabe o que é a realidade. A realidade é o seguinte, se eu passar 30 dias em casa, são 30 dias sem entrar dinheiro.
É assim que funciona. Assim, o humanismo tem uma falsa filosofia de trabalho e descanso. Suas afirmações imitam as de Deus, né? Eles falam de descanso, eles falam de cuidado. Renovar o homem e o mundo, renovar o homem e o mundo. Ele é um mal desesperado, embora bonito de rosto, pois sua esperança é de que o mal e o bem possam proceder. Ele crê que o homem pecador pode mudar a si mesmo e ao mundo e vindicar uma revolução contra Deus. Uma falácia central do pré-milenismo e amilenismo é a suposição comum de que a queda, de alguma forma, frustrou o propósito original de Deus como apresentado no Éden. Mas Deus nunca é frustrado, nem o pode ser. Crer nisso é ser humanista. O humanismo, onde quer que esteja, deve ser estrangulado, pois assume que o caminho do homem pode prevalecer sobre o caminho de Deus. Isso não é possível. Deixa-me ver aqui. A doutrina mundana a respeito do descanso é uma fuga do trabalho. Estar de férias significa uma busca inquieta por entretenimento e uma preocupação em se evitar as exigências do trabalho. O trabalho não produz nenhum domínio ao escaparmos da realidade da frustração e castração. O homem sem domínio é um eunuco, e o humanismo, carecendo do domínio verdadeiro, corre do trabalho para uma sexualidade frenética, tentando provar uma falsa potência, pois sabe em seu coração que é um homem impotente no que diz respeito ao verdadeiro domínio. Para o homem de Deus, o descanso é um privilégio, assim como o trabalho. Ele descansa porque tem a certeza de que o Deus infalível e onipotente tem-lhe assegurado vitória e que o seu labor nunca é em vão no Senhor. Para o crente, o mesmo prazer do descanso é o prazer do trabalho. E um crente verdadeiro, se ele tem que desfrutar de 30 dias de férias, como é lei, você não vai brigar com isso. Ele não vai suportar passar 30 dias sem fazer nada, assistindo Netflix, comendo e engordando. Porque, se não der uma agonia na sua cabeça e um sentimento de inutilidade, você tem um problema sério com a sua filosofia de trabalho. Basta um feriado mais prolongado, assim, 3, 4 dias, você já deveria ficar agoniado, porque, peraí, meu amigo, eu não estou fazendo nada aqui. Então, você está em casa, nesse tempo de descanso, e você está fazendo alguma coisa. Você vai, sei lá, organizar o jardim, fazer alguma coisa com teus filhos, vai trabalhar. Porque o descanso para o crente é tão prazeroso quanto o trabalho. Então, a segunda-feira já não passa a ser mais o Dia Internacional da Preguiça. Porque eu tenho prazer nas coisas de Deus no domingo, eu tenho prazer de acordar cedo na segunda-feira e trabalhar. Qual é o fundamento disso? Porque o Senhor trabalha. Qual é o propósito disso? Porque minha vida nessa terra tem um propósito, ser como o Senhor, cumprir o mandamento do Senhor. Senão, você é um morto-vivo. É por isso que esse tipo de escatologia pessimista produz crentes fracos, porque são mortos-vivos. Eles são vivos no sentido cristão, né? No sentido de redenção, mas mortos-vivos no sentido de não ter ânimo para influenciar o mundo. Essa semana eu ouvi um pastor bem conhecido dizendo assim: onde estão os nossos políticos? Nós dormimos esse tempo todo. Adivinha que escatologia ele tem? A milenista bem pessimista. Dormimos esse tempo todo, não promovemos na nossa igreja formação a respeito de pensamento político, não formamos pessoas que conhecem a respeito da relação com o Estado, e está aí o resultado. Ele, que foi a favor de fechar as igrejas ano passado, percebeu, né, com um pouco de atraso, só 1 ano de atraso, que tudo isso era uma manobra. E agora? E agora? Não dá para parar, irmãos. Não dá para parar.
A vida não dá para ser vivida no marasmo. Ele diz ainda, para nós encerrarmos, a aposentadoria é um princípio moderno. E aqui modernismo não é como uma coisa nova, legal, não. Moderno é ligado ao pensamento moderno, humanista, é um pensamento antibíblico. Uma contraparte secular da ideia de um arrebatamento. Veja, ele está fazendo aqui um paralelo entre os que esperam o arrebatamento para resolver todos os problemas da vida e o que espera a aposentadoria. Então, a aposentadoria é o arrebatamento moderno. É um abandono da virilidade e da vida. Enquanto o homem for capaz, ele precisa trabalhar e precisa descansar. Lembra do pastor Paipa? Eu só sossego enquanto eu pregar até os 90 anos. Aí eu fico pensando nele com 90 anos. Vocês acham que aquele homem vai parar? Se ele puder? Eu acho que ele não para, não. Eu acho que ele vai pregar sentado. Se ele não aguentar ficar em pé, ele vai pregar sentado. Nós precisamos trabalhar e descansar, mas trabalhar enquanto for possível. O arrebatamento e a aposentadoria são assumidos falsamente como premissas e significam uma entrega. Elas tratam uma retirada do domínio como um privilégio. Ou seja, você ser retirado da sua missão aqui na Terra, que é dominar a Terra, isso seria um privilégio. É por isso que os aposentados, muitos, eles começam a ficar frustrados, porque eles dizem, mas rapaz, eu não tenho mais nada para fazer. Então eles começam a arrumar qualquer coisa para fazer. Qualquer coisa, para encher o tempo. Porque isso é o espírito correto. Porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar. Elas tratam uma retirada do domínio como um privilégio, e não como uma tragédia de tristeza. Os pós-milenistas, o pós-milenismo nos dá uma teologia de trabalho e de descanso, uma escatologia de vitória. Uma escatologia de vitória. Então, não pode, no nosso meio, irmãos, ter esse sentimento, por exemplo, de ficar olhando no calendário para saber quando é o próximo feriado, porque eu não aguento mais trabalhar. Você deve esperar o dia do Senhor, que é o dia do descanso que Deus nos deu. Ora, se no seu trabalho você tem direito a férias, folga, essas coisas, é claro que você vai gozar, não vai brigar contra essas coisas. Mas até nesse tempo você precisa trabalhar, arrumar alguma coisa para fazer. E se você consegue passar dias e dias sem fazer nada, isso não lhe incomoda. Porque a vida tem que ter um propósito. Deus é tão sábio que até o dia de descanso tem trabalho. Percebeu? O dia de descanso é um dia de trabalho. Nós trabalhamos nas coisas de Deus. Quando nós começamos a nos apegar a esse pensamento humanista de que não há função no trabalho e nós não devemos trabalhar, o que é que nós estamos promovendo? Uma sociedade efeminada, onde os homens só querem descansar. Mas as mulheres estão ficando cada vez mais trabalhadoras. Elas estão saindo, né, não só mais ficando em casa, e eu não estou fazendo juízo de valor disso, não. Mas elas estão entrando em todos os campos, enquanto os homens estão voltando para casa. Eu soube, inclusive, que num prédio de um irmão aqui que congrega conosco, o cidadão disse que, né, com muita prudência, ele disse, eu vou, durante a pandemia, me resguardar em casa para cuidar dos meus filhos e não contaminá-los. E a mulher disse, eu vou trabalhar. Veja que situação. Então, nós vamos trabalhar, irmãos, até o último dia das nossas vidas. Até onde não for mais possível, nós devemos trabalhar. E isso para a glória de Deus. Amém. Yuri.
É que mais faz greve, é que mais luta por melhores condições de trabalho. Não tem nada a ver com melhores condições, é só salário. Perfeito. Mas deixa eu tentar explicar aqui qual é o argumento. Primeiro eu queria aqui defender os bons servidores públicos, né? É sempre bom fazer. A gente sabe, mas não é bom. Estou falando de público, é bom sempre. A gente tem alguns exemplos aqui na igreja. Eu tenho um exemplo próximo em casa, né? Minha tia é médica da prefeitura há muitos anos, dá o expediente normalmente, até mais do que deve às vezes. Minha mãe tem um desejo estranho ela é dentista, ela prefere PSF, trabalhar dentro de um ônibus atendendo gente ali do que num consultório arrumado. Assim, existem os bons servidores. É sempre bom a gente lembrar para não ficar pensando que a gente está aqui pegando no pé de servidor público, generalizando. Existem os bons professores, bons tudo, né? A gente tem Adolfo, funcionário público, um bom funcionário. A gente tem, me lembro agora de Fabiola, que disse que está trabalhando 12, 13 horas por dia, porque está trabalhando... home office está sendo mais pesaroso para ela. Então, assim, ficou claro isso? Nós não temos nada contra o fato de servir ao público, mais o mau servidor. E até a estrutura, que é completamente diabólica. Pronto, dito isso, e sou contra também, porque a Bíblia de você querer se esconder no Estado para ter esse tipo de vida aí, descolada da realidade. Isso é pecado. Fazer concurso para dizer assim, vou resolver minha vida... Isso não tem nada a ver com o cristianismo, certo? Se seu trabalho precisa de um concurso público, faça, mas nunca deixe você se descolar da realidade. Não faça isso. Pronto. Agora vamos lá. Em relação à ligação de escatologia e esse tipo de pensamento, é o seguinte. Primeiro, existem muitas coisas que a gente faz e a gente não sabe por que faz. Mas... elas são feitas por conta de um modo que nós pensamos. Assim, o pessoal é esquerdista, tem pensamento socialista, mas se você perguntar quem é Karl Marx, né, o que é socialismo, ele não sabe definir, não sabe nada, mas foi colocado na cabeça dele que ele é aquilo ali, e ele pensa. E o que importa, no final das contas, é pensar. Que você só age como você pensa, você não age em desconformidade com o seu pensamento. Você só age como você pensa. Então, esse é um ponto. E segundo, graças a Deus pelas incoerências. Não é? Porque quando um amilenista pessimista ou um pré-milenista pessimista, ele passa a ter gosto, por exemplo, por formar uma escola. A gente tem muitos batistas que são amilenistas ou pré-milenistas, formaram escolas, formaram hospitais, né, vários serviços para a sociedade, e eles continuam sendo pessimistas. Mas isso é o quê? Isso é uma incoerência com o pensamento. Que o fundamento do pensamento levaria a outra conclusão. Então, graças a Deus, porque eles não estão tão conscientes assim a respeito da escatologia e que também são incoerentes com ela. É como um arminiano. Arminianismo é heresia, segundo o Sino de Dort.
Mas graças a Deus pelas muitas e muitas incoerências dos arminianos, que, na verdade, quando vão tratar a respeito de Deus, dizem, eu só sou crente porque o Senhor me chamou. Presbítero André. Às vezes é justamente com esse pensamento que não influenciar na sociedade, mas fazer com que isso consiga viver a parte da sociedade. Isso não é uma inconsistência, né, de pensamento? Porque no final das contas vai influenciar a sociedade. Para mim, funciona. Não prepara os filhos para o mundo, né? Como se eles vivessem eternamente dentro Daquela escola. Você vê que a preocupação de falar para as igrejas a respeito das coisas que vão acontecer, para que isso tenha implicações na forma como eles vivem naquele momento. Então, assim, muito embora o adventista ele fosse, por alguma incoerência da teologia dele, que não seja 100% consistente, porque não dá para ser. A Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, a lei, a doutrina do cristianismo, ele não é uma coisa de retalho, ele é um todo harmônico. Se você pega, por exemplo, uma exposição maravilhosa do cristianismo, como são os nossos de fé, por exemplo, você vê que a partir tanto dos catecismos quanto na confissão de fé, você percebe a harmonia e a construção de cada doutrina seguir depende do planeta anterior. De tal forma que a gente vai passar por toda a parte doutrinária, a gente vai passar pela lei, a gente vai passar pela organização do evangelho, a gente vai passar pelo tema da organização do Estado, da relação do Estado com a igreja, e lá no fim a gente vai ver a doutrina das outras coisas. Então, o cristianismo é um sistema completo, uma visão do mundo completa, harmônica, que todas as partes da Constituição interdependentes estão ligadas. E deve ser visto assim, de tal forma que essa unidade do cristianismo ela deve também ter uma unidade na nossa vida. Deve haver uma unidade da nossa consciência, do nosso pensamento, das nossas atitudes, unificada toda na teologia. Quando João analisa a situação da igreja, fala a respeito da salvação, fala a respeito do Filho, fala a respeito do devido da igreja, e liga tudo isso ao que Cristo está para fazer, e ele diz assim, olha, sejam cristãos coerentes na fé e na prática, porque no que eu vou fazer lá na frente, vocês vão participar de uma forma benéfica para vocês, eu vou dar a coroa da vida. Isso é um estímulo para que eles sejam cristãos mais coerentes. E, para finalizar, essa é a grande, assim, sacada. Essa é a grande sacada. Quando é ensinado a respeito da escatologia na Escritura, com um propósito muito específico da gente buscar as coerências do Evangelho cristão. E a gente precisa estar
não simplesmente fazer o correto, o método tradicionalismo, mas a gente precisa fazer o correto, buscar o mais pura, dia após dia, estando consciente de todos os aspectos dela. É uma coisa bacana, né, que a gente tem visto, por exemplo, nas aulas e na forma como ele auxilia a gente a continuar passando o conteúdo, tem essa questão de o que está fazendo em cada passo que está fazendo, por que está fazendo. Por que isso é importante? Porque você consegue atentar ao que é de fato mais relevante. Você, quanto mais consciente você está do seu trabalho, mas você precisa fazer, você faz o melhor. E estudar essa escatologia, dessa perspectiva, ela faz com que a gente aplique essa escatologia. O que a gente vai fazer lá na frente melhor? Perfeito. Só para deixar claro, Quando eu falei sobre incoerência e inconsistência, eu não estou defendendo que deva ser incoerente e inconsistente. Mas só, dado o caso prático ali de Yuri, entender como isso é possível seria dessa forma. Diácono Felipe. Felipe. Se você for pessimista, você não sai reclamando. Mas como o senhor falou, não sai lá o caso do tempo, não vai ter que fazer, porque as coisas não vão ver, é isso. Ele foi coerente, né? Ou seja, não está mandando para a igreja ter que falar, para mudar a situação, que a não está com uma palavra dele. Perfeito. E eu só faço isso porque o fundamento da minha ação é aquilo que eu penso. Segundo a palavra de Deus, as coisas vão melhorar. Então, como é que você explica a zona de conforto? Eu concordo. Vamos crescer aqui dentro do nosso quadrado, vamos mexer com o trabalho. Parece que ele está falando da mesma coisa, usando um termo diferente. O que você está chamando de zona de conforto tem um fundamento. O fundamento é a forma de você pensar no final. Se tudo vai de mal a pior, É isso mesmo. O pastor que eu estou falando aqui, que é um excelente pastor, inclusive, um bom pregador, ele é coerente. Não adianta fazer nada. Eu vou lutar por uma lei contra o homossexualismo se eu sei que as coisas não vão mudar. Por coerência, eu vou brigar pelas coisas da igreja, que é isso que geralmente se faz. Olha, na igreja não. Na igreja eu vou disciplinar. Se tiver isso na igreja, a gente vai lutar contra. Agora, lá fora, zona de conforto, mas zona de conforto motivada por uma forma de pensar. Né? Alguém lá em cima? Não, né? Mais alguém? Vamos orar, irmãos? Pedir ao diácono Felipe para orar, agradecendo ao Senhor. Agradecemos por estarmos aqui.
Amém. Até a noite, irmãos.